Bom dia, pessoas. Hoje eu vou fazer um vídeo bem curtinho porque duas pessoas diferentes me mandaram uma mensagem perguntando sobre a minha rotina de estudos. Eu admito que eu fiquei bem surpreso com alguém me perguntar isso por uma razão muito simples, porque como você pode perceber nos vídeos que eu faço, eu toco nos assuntos de uma forma bem superficial. O meu conhecimento sobre esses tópicos, ele não é vasto, profundo. Inclusive, uma das razões que eu faço esses vídeos é justamente para que você, leigo, seja na ciência ou na filosofia, como eu sou leigo também, que você perceba que é possível aprender algumas coisas importantes sem precisar ser um pós-doutorado na área. E também eu fiquei surpreso por causa da questão do meu próprio temperamento, porque eu não tenho uma rotina de estudos, porque eu sou uma pessoa extremamente sanguínea. E é uma das razões, inclusive, pelas quais eu tenho dificuldade de me aprofundar demais em certos assuntos, porque eu me distraio muito fácil. O meu temperamento é assim, eu tenho dificuldade de concentrar, eu quero aprender várias coisas ao mesmo tempo, eu sou muito impulsivo, eu tenho dificuldade de formar uma rotina. Então eu seria a última pessoa que alguém pediria conselho sobre rotina de estudos. É por isso que eu coloquei no título rotina entre aspas. Só que pensando sobre esse tópico, eu cheguei à conclusão que tem algumas coisas interessantes que podem ser ditas. Nem que ajude apenas algum de vocês, porque obviamente pessoas são diferentes, têm temperamentos diferentes. Então talvez um conselho que funcione para uma pessoa não funcione para outra. Mas eu posso dar alguns conselhos gerais que, quem sabe, se Deus quiser, pode ajudar um ou outro de vocês, talvez pelo menos os sanguíneos, a, a estudarem com um pouquinho mais de facilidade. Então, eu vou citar algumas coisas que eu pensando anotei aqui, começando pela mais importante, que as pessoas tendem a assistir só 2 minutos de vídeo, é que ainda que o estudo em si mesmo ele não seja algo ruim, você estudar porque você gosta, porque você quer aprender mais, etc. Porque a verdade, ultimamente, ela te aproxima de Deus, né? Eu, por outro lado, digo que se a sua motivação principal for algo egoísta, como por exemplo, né, querer saber mais, gostar apenas, forem coisas relacionadas ao prazer, eu não acho que esse estudo seu vai ser produtivo. Então, o primeiro conselho que eu daria é escolher, você ter uma causa final, um bem maior externo a você que justifique o seu estudo. Por que eu digo isso? Porque, no meu caso, por exemplo, todo o meu estudo filosófico ele partiu, primeiro, de uma vontade de abandonar o ateísmo, porque eu percebi que eu estava chegando a conclusões absurdas a respeito do mundo, eu estava avaliando o mundo de uma forma péssima, que estava afetando os outros, a mim. Então, tinham fatores práticos que, que culminavam dessa visão de mundo. Então, o meu estudo filosófico ele tinha um fator além de mim. Não era só, eu quero conhecer filosofia, eu adoro isso daqui. Não. Eu queria descobrir se havia um Deus ou não, eu queria saber se a minha visão de mundo estava errada ou não, por uma causa maior, que transcendia os meus interesses pessoais. Então, ter essa causa, ela ajuda o estudo. Por quê? Porque às vezes você estudando por prazer, assim que o prazer ele parar de ocorrer, seja porque você encontrou uma parte daquele estudo que é muito difícil, ou você enjoou, etc., a tendência é que você se afaste. Ou a outra tendência é que se você está buscando prazer intelectual, porque você quer estudar por puro querer saber, para virar um sábio, você corre o risco de se tornar um arrogante babaca. E aquele conhecimento às vezes se torna um conhecimento tão específico que não tem utilidade nenhuma. Eu vejo isso na academia o tempo inteiro. E não é só os ateus, eu vejo católicos, teólogos que ficam ali semanas discutindo um detalhe da vírgula em São Tomás de Aquino, no capítulo 4, enquanto que do lado deles, a 1 quilômetro de distância, tem pessoas usando de má filosofia para destruir a alma de vários jovens. Então, ao invés de eles pegarem aquela filosofia tomista e aplicarem para a realidade, para salvar as almas, ajudar as pessoas, eles estão lá debatendo entre si,
coisas que podem ter o valor ali local, mas que perto do panorama global é algo minúsculo. Então você cai no problema de o abandonar quando fica difícil, ou de se focar e se tornar o mestre de uma coisa completamente inútil que não tem aplicabilidade para nada. Então busque encontrar um bem maior. A segunda etapa dos meus estudos foi porque eu queria ver se o evolucionismo e o meu catolicismo eram compatíveis. E eu estava disposto a, inclusive, abandonar minha carreira inteira. Era por uma causa maior do que a minha. Por amor a Deus, por amor à verdade. E isso me estimulou. Então, se você tiver Deus como causa final, a caridade ao próximo, o amor ao próximo, buscar o conhecimento como um meio e não um fim, isso vai te ajudar no estudo. Principalmente quando o estudo ficar maçante, né? Porque aí você vai suportar aquela mazela por uma causa maior. Tá? Esse é o primeiro meu conselho. O segundo conselho, obviamente, reze. Reze antes de iniciar, faça uma ladainha da humildade, ou reze a oração do estudante de São Tomás de Aquino, é muito boa, para te dar uma claridade, uma clareza na mente. Peça o Espírito Santo para te iluminar, que aquele estudo seja produtivo, que ele de alguma forma contribua com a glória de Deus. Faça isso. E terceiro, conheça o seu temperamento. Né? Sabe, pessoas sanguíneas e melancólicas, elas vão provavelmente abordar o estudo de uma forma diferente. Principalmente conheça os seus defeitos. Se você acha que temperamento é uma baboseira, conheça a si mesmo. Às vezes você é uma pessoa preguiçosa, às vezes você é uma pessoa impulsiva. Se você é preguiçoso, você não vai estudar deitado na cama, porque você vai acabar dormindo. Se você é impulsivo, você vai ter que aprender a controlar, querer, sabe, tá lendo um livro, aí o sujeito faz uma referência a um outro livro, aí você para de ler, tenta achar o outro livro na internet, aí já vai, pula para cá e para lá e fica aquela coisa bagunçada. Então conhecer a si mesmo, conhecer os seus defeitos principalmente, é importantíssimo para que a sua rotina ela seja desenvolvida ao redor desses defeitos. Né? Porque você vai ter que criar a virtude. Né? A virtude da paciência, a virtude, enfim, todas elas. Então, para ajudar nisso daí, terceiro ponto, desligue celular, desligue qualquer coisa de distração. Então, hoje em dia a gente estuda muito pela internet, é um problema, às vezes, principalmente para pessoas como eu, que têm dificuldade de concentrar. Você está lendo um artigo ou um livro online, quando você menos percebe, você já está, sem nem reparar, você está lá mexendo no Facebook. Então, desliga essas fontes de distração e, mais uma vez, fortaleça a sua virtude, porque muitas das vezes esse tipo de distração acontece quando a coisa começa a ficar difícil. Então isso é falta de virtude. Então se force, faça resoluções. Olha, hoje eu vou ler 15 minutos sem interrupção. Mesmo que você falhe, coloque essas resoluções, tente respeitá-las. Se falhou hoje, peça desculpas, amanhã tente 15 minutos. De novo, leia. Né? Se force a combater esses defeitos que você tem, não é? Porque a virtude é hábito e não vai vir de uma hora para outra. Então se force a isso. Tem uma rotina, isso ajuda, acho que para todas as pessoas. Então estabeleça, eu vou ler às 9 horas da manhã todo dia. Talvez seu estudo é um estudo religioso, eu vou pegar um livro e ler um capítulo por dia. Mais uma vez, você vai ter que se conhecer, saber os seus limites e ir modificando essa rotina. Não precisa ser também um monge. Né? Às vezes, no começo, 15 minutos é o máximo que você consegue. Depois, com a virtude, quando ela começa a crescer, talvez 15 minutos passe a ser pouco, você vai ajustando. Mas ter uma rotina, né, sempre ajuda. Então faça isso. Eu já perdi em qual número que eu tô, sei lá, 5. Faça anotações, isso é extremamente importante. Quantas vezes não acontece, você está lendo, você lê uma coisa fantástica, você acha que vai memorizar, continua lendo, daqui 3 semanas você esquece aquela cotação, você está numa conversa com alguém, você fala, nossa, aquela cotação ia me ajudar nesse debate, ou ia me ajudar em outra coisa, e você não lembra mais, não lembra qual página, não lembra qual era o livro. Anote.
Tenha um bloquinho de notas sempre com você, ou tenha um notepad no Windows, escreva, coloque a página, o livro que aquela citação veio. Se você tiver ideias, mesmo que você estiver quase dormindo e tiver um insight, uma ideia fantástica a respeito daquele tópico que você estava estudando, não durma, pega o bloquinho, anote, porque no futuro você vai me agradecer. Eu tenho anotações que eu fiz nesse tipo de supetão, de acordar e escrever, que se tornaram extremamente importantes no futuro. Mais uma coisa, sempre busque ajuda, não seja arrogante. Se você empacar com alguma coisa, tenha sempre pessoas que você possa buscar, tenha pessoas para debater, porque muitas vezes, às vezes, estudando sozinho, você não consegue pegar um conceito, mas debatendo, tendo alguém te explicando, conversando com pessoas, sempre ajuda. Então busque pessoas que te acrescentam, pessoas que são cultas, que saibam dessas áreas, não fique se metido com amizades tolas que só sabem jogar videogame e falar besteira. Não, busque amizades que te acrescentam, e que quando você tiver uma dúvida, você possa ir a esses amigos e quem sabe perguntar. Ou um padre, tem um diretor espiritual, um grupo talvez de WhatsApp, de Discord, que tenham vários católicos com diferentes habilidades, que daí você, aquilo que tiver dificuldade, você pode buscar ajuda. Tá? Então basicamente isso daí. Treine a virtude, se torne uma pessoa melhor, um cristão católico melhor. Então salve Maria, tenha um bom dia. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma.